registre ali no nosso cronômetro 5 minutos para cada orador. Com a palavra o senador Magno Malta. Senhor presidente, senhores senadores, senhores deputados, senhoras deputadas, a relatora acaba de ler o plano de trabalho que os senhores tomaram conhecimento, também tomei conhecimento aqui, e há uma certa angústia quando os anexos foram lidos. E eu, senhor presidente, penso que até para tranquilizar os senhores membros dessa comissão, aprovar o plano de trabalho não significa necessariamente aprovar os anexos. Senhor presidente, que nós não aprovemos os anexos, visto que os anexos são requerimentos feitos por parlamentares e que foram lidos e alguns que aprovamos ou não aprovamos. E se aprovamos como foi lido com os anexos, tudo está aprovado. Então é necessário, vamos aprovar o plano de trabalho, mas não os anexos. Os anexos nós temos que debruçar sobre eles e saber aqueles que nós concordamos ou não concordamos e depois no voto vence-se a maioria. Então essa inquietação de que começaram a pedir pela ordem, senador Rogério, é exatamente pela inquietação dos anexos. Então aprova-se o plano de trabalho, mas que não aprovemos os anexos, até porque tem requerimentos que eu não concordo, não aprovo, quero discutir, tem outros que concordo, uns que apresentei, pessoas que apresentaram, anexos que foram lidos, apresentados pelos senhores, mas que o nome não foi citado e deveria ter sido citado de quem apresentou esse tipo de convite ou de convocação, para que nós possamos nos debruçar. Nós temos tempo suficiente, não tem plenário, e nós temos que, de fato, gastar o nosso tempo para darmos uma resposta verdadeira, contundente à sociedade brasileira. Portanto, senhor presidente, que se aprove o plano de trabalho, mas não os anexos. Com a palavra, o senador Marcos Duval, 5 minutos. Obrigado, presidente. Bom, eu vou começar aqui falando um pouquinho do Ricardo Capelli, que foi interventor. A informação que eu tive quando ele foi acionado, o presidente estava lá em Araraquara, a minha fonte diz o seguinte: bom dia, senador, o relatório da segurança da intervenção vai ser entregue hoje para o Dino e para o ministro Alexandre de Moraes. Segundo levantei aqui, eles vão alegar falha no planejamento da Polícia Militar. Tudo indica que querem empurrar a fatura toda para a PM e para o Ibanez. E assim de fato aconteceu. Eu vou agora fazer a questão de manter sigilo. Se o próprio presidente da República decretou sigilo dos vídeos, e graças aos vídeos que saíram na CNN, hoje nós estamos aqui. Então, meu voto é claro e absoluto não para manter o sigilo e nós não termos acesso a documentos sigilosos. Isso é um absurdo. Aí sai o presidente botando tudo sigiloso. Eu queria que pudesse apresentar um vídeo, ele dura 1 minuto e em seguida, assim, eu encerro. Pode ser colocado aí agora à mesa o vídeo, por favor? Senador, eu vou pedir a Vossa Excelência que se atenha de fazer qualquer apresentação de vídeo agora. Nós estamos apenas discutindo um plano de trabalho. Oportunamente definiremos aqui no colegiado se essas apresentações de mídia serão aceitas. Mas eu peço que Vossa Excelência se atenha a fazer a sua fala, então discutindo o plano de trabalho. É porque, na verdade, o cerceamento de mostrar o vídeo não é para mim, porque eu já vi. É para a sociedade brasileira. Oportunamente, então, isso será objeto de discussão aqui na verdade, CPI, quando nós estivermos tratando do mérito das questões. Mas, por enquanto, estamos nos atendo exclusivamente ao relatório. Então, peço a Vossa Excelência... O tempo está correndo ali. Então, eu vou só dar uma lida aqui, então. É para reforçar, primeiro, a minha relação de admiração da relatora, que não convém aqui questões técnicas, mas, assim, a questão da parcialidade. Nas redes sociais, a senadora coloca assim: conheci o amigo Flávio Dino em 2006, quando construímos juntos um projeto Fome e Sede de Justiça. Lá ganhamos para deputado estadual e ele para deputado federal. Desde então, nunca mais nos distanciamos. Votamos juntos em todas as eleições seguintes. Destaco o convite que ele me fez para integrar sua chapa como senador em 2018. Aí ela segue em seguinte:
reafirmando o nosso apoio ao amigo Flávio Dino ao Senado e para governador o apoio ao Carlos Brandão, em nome do desenvolvimento do Maranhão, implantado pelo governador Flávio Dino. Finalizo deixando mais uma vez meu apelo ao colega, aí tem o nome do colega, para que fique conosco. Em nome da união, da unidade, do progresso do Maranhão, nesse grande projeto comandado pelo nosso líder Flávio Dino. Então, assim, presidente, eu gostaria, o vídeo, quem quiser ter acesso, está no YouTube, é da presença do Flávio Dino aqui no Senado, e que a amiga teve sentada ao lado da mesa e já declarou o voto. Já declarou o voto dela, que o bom trabalho que o ministro Dino fez, e já imputando às hierarquias distritais toda a responsabilidade do dia 8. Então, como a senadora Elisiane Gama é uma pessoa de grande caráter, ela sabe disso, eu admiro ela muito, eu gostaria que a gente pudesse seguir com a imparcialidade, como tem um senhor como presidente e uma relatora que seja escolhida pelo grupo, que de fato que seja uma mulher. Mas a parcialidade dela chega a ser grotesco. Eu não posso deixar que o Brasil não saiba disso para depois do cobrar da gente por que a gente não optou. Então não é um confronto, não um desrespeito, é apenas a questão da parcialidade. O vídeo ia deixar claro ela falando para o Dino da relação de amizade entre os dois. Então, gente, Desculpe, senador. Eu peço silêncio para que possamos ouvir o orador que está usando a palavra. Vai botar mais 1 minuto, 13 ali. Pois não, o seu tempo será reposto. Com todo respeito, presidente, e a relatora, a Elisiane Gama, que ela sabe a minha admiração por ela e pela capacidade que ela tem, mas é simplesmente pelo fato da parcialidade, nada mais além disso. O vídeo que eu ia mostrar, vocês podem ir no YouTube, eu vou compartilhar com os amigos que têm redes sociais, é um vídeo dela aqui no Senado, quando o Flávio Dino foi sabatinado, ela sentada à mesa, ela faz uma sequência de elogios e quando ela fala sobre o 8 de janeiro, ela já diz para ele o excelente trabalho feito por ele e pela equipe dele e pela irresponsabilidade feita pelos agentes distritais. Então, eu acho que essa parcialidade a gente já começa com o pé esquerdo e essa questão das subrelatorias, até o fato dela querer permanecer e existir essas subrelatorias, já seria menos pior. Eu acho que a gente precisa debater sobre isso. Obrigado, presidente. Antes de passar a palavra ao próximo orador, eu quero dizer que o artigo 14 do Regimento Interno diz que, para explicação pessoal, em qualquer fase da sessão, por 5 minutos, se nominalmente citado na ocasião, para esclarecimento de ato ou fato que lhe tenha sido atribuído em discurso ou à parte. Então, eu passo a palavra ao senador Marcos Duval, e depois Eduardo Bolsonaro, para que cada um possa falar em resposta... Eu não acusei o deputado Eduardo Bolsonaro, eu só disse que ele é filho do ex-presidente Bolsonaro. Falou que eu tenho 24 iniciativas. Você não, falei o ex-presidente Jair Bolsonaro tem 24 processos. Aqui tem 24 processos. Com a palavra o senador Marcos Duval. Não o deputado. Bom, deixa eu esclarecer aqui. Primeiro, a minha questão é da participação dos integrantes da mesa, não integrantes da CPMI. E outro fato, o ministro Alexandre de Moraes, que fique claro para todo mundo aqui, me inseriu no inquérito para tentar me calar, porque ao mesmo tempo que ele pediu para que eu fosse para a reunião, ouvi o que seria feito na reunião, eu, quando retornei, eu reportei a ele o que aconteceu na reunião. Ele, como relator dos atos antidemocráticos, deveria se dizer impedido de continuar como relator, mas eu tornei público que ele sabia também com antecedência do dia 8, como também falei da questão dele se declarar impedido de continuar sendo relator dos atos de 8 de janeiro,
exatamente pela parcialidade que ele já estava tendo. E aí, uma maneira de calar um senador é inserindo nisso. Então, não há questão nenhuma de contribuição minha para tal. Então, eu disse até publicamente que se eu estou sendo investigado, ele deveria ser também, porque eu estou tornando público aqui, quando eu estive no TRT, no STF, no Salão Branco, ele disse para mim: senador, vai, escuta e depois me reporta. Ou seja, ele como relator, ele deveria ter dito: não, senador, eu sou o relator, eu não posso sugerir nada. Como ele sugeriu, ele automaticamente tem que se declarar impedido, até por questões técnicas, legais, morais. Então, quando eu tornei isso público em fevereiro, para toda a imprensa brasileira, ele se sentiu acuado e inseriu. Eu passei a ser de testemunha para investigado, sendo que ele reteu o celular do Senado Federal por ofício, causando um grande problema entre o Senado Federal e o STF, pela qual o Senado Federal fez um documento imputando as irregularidades do ministro Alexandre perante a postura dele nesse fato. Então fica aqui esclarecido, para ninguém ficar achando o achismo de que eu estava atrás planejando, que eu organizei, porque eu estou desde o dia 8 de janeiro fazendo a investigação. E desde o dia 9 de janeiro eu já dizia que os principais responsáveis, não estou dizendo os únicos, foram presidente Lula, ministro G. Dias, ministro Flávio Dino e aí vem daí para cima o Capelli, aí vem toda a estrutura e as provas estão aqui, cada momento vai ser apresentado. Por isso, de saber que o Flávio Dino já até começou a chantagear o atual presidente da Câmara dos Deputados, então, como eu tenho provas, escutas, documentos, no momento certo eu vou apresentar. Mas que se encerre aqui de uma vez essa questão de deixar no ar que o senador Marcos Duval está respondendo no inquérito. Eu estou porque o ministro Alexandre de Moraes também deveria estar sendo investigado no inquérito, pela interferência dele. Com a palavra, o deputado Eduardo Bolsonaro. Presidente, eu fui acusado injustamente de ter 24 indiciamentos ou 24 processos. Eu queria deixar claro aqui que isso é uma mentira. Tá? É uma velha estratégia da esquerda repetir a mentira até que ela se torne verdade. Os vídeos estão aí, né? Eu sei que a realidade pouco importa na construção de narrativas e que pela construção de narrativas o Maduro pode até ser um cara bacana e legal a depender da história que ele conte. Mas é preciso que nós tenhamos aqui atentos aos fatos. Aqui ninguém acha que tenha 25 milhões de crianças de rua no Brasil ou 120 milhões de pessoas passando fome, como a Marina Silva mentiu durante o Fórum Econômico Mundial. Então que seja restabelecida aqui a verdade e dizer que continuo com o meu passado limpo e íntegro, totalmente capaz de participar dessa comissão. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado. Pela ordem, eu não falei que o deputado tinha 24, deputada, falei o pai dele. Próximo orador inscrito, deputado. Filho do ex-presidente. Com a palavra, o próximo orador inscrito. Presidente Jair Bolsonaro. Falou os filhos do presidente. Com a palavra, o próximo orador inscrito, o senador Espiridione. Isso eu provo. Tem 24 processos, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, aqui está o filho do ex-presidente Bolsonaro, que está indiciado em 24 processos. Não poderia estar nessa CPMI também. Eu não vou admitir isso. Eu não vou. Deputado Gendir Fegado. Agora aqui está o filho do ex-presidente Bolsonaro, que está indiciado em 24 processos. Não poderia estar nessa CPMI também. Eu não vou admitir isso. Eu não vou. Deputado, peraí, deputado. Obrigado, presidente.